Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje, culto de Santa Ceia, também é o Dia dos Pais. Eu quero parabenizar os pais que, com certeza, têm feito, já fizeram muitas coisas pelos seus filhos, né? Só a gente sabe as renúncias que a gente faz para que nossos filhos possam estar bem, e é algo de Deus, né? O Pai abençoador é algo assim como o nosso Pai Celestial. Nós temos que imitá-lo e sermos o melhor para os nossos filhos. É um dia muito feliz. Eu não tenho mais o meu pai, né? Ele é falecido já desde 2005, e a gente sente falta, né, do nosso pai, aqueles que não têm pai, e a gente sente falta. Eu principalmente, que não tive muita convivência com meu pai. Depois que eu cheguei um pouco à idade adulta, que a gente começou a conversar mais, mas aí já era um pouco tarde, o Senhor o levou. Mas foi feita a vontade do Senhor, né? É assim que são as coisas. Irmãos, hoje, culto de Santa Ceia, como os irmãos já me conhecem, eu gosto de falar sobre Jesus Cristo, né? Que é o principal, a principal pessoa que está aqui na noite de hoje, pelo qual nós estamos aqui nesse procedimento, né, de Santa Ceia, que é comer do pão, tomar do suco, do vinho, né? E nós estamos relembrando a morte do Senhor Jesus Cristo. E fazemos isso todas as vezes até que Ele venha, até que Ele volte. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53. Não pretendo demorar muito. É uma palavra curta, né? Tem 12 versículos apenas. Isaías 53, do 1 ao 12. Diz assim: Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Deus, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo qual pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus foi ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes.
Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Irmãos, como os irmãos sabem, essa é uma palavra do profeta Isaías. Foi uma palavra, eu gosto muito do profeta, de ler o livro do profeta Isaías, porque eu creio que Deus deu uma das maiores revelações para ele, que era a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. E Isaías, aqui no capítulo 53, como os irmãos sabem, há mais de 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, nesse capítulo 53, ele declara, Deus mostra para ele, através de profecia, detalhadamente como seria a vinda de Jesus Cristo. E detalhadamente o que aconteceria, cada fato seguidamente. E assim, eu queria começar aqui pelo versículo 3. Aqui no versículo 3, o profeta Isaías vai dizer assim: Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Como os irmãos bem sabem, Jesus Cristo ele veio para os seus, e os seus eram os judeus. E a palavra vai dizer que os seus o rejeitaram. E o profeta Isaías já vai dizer aqui, no versículo 3, que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele viveu como homem de dores, e ele experimentou todo o sofrimento. Versículo 4, ainda no 3, irmãos. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Deus enviou o Salvador aos homens, e a palavra vai dizer que os homens pouco se importaram com Jesus Cristo. O negaram, desprezaram, não deram maior importância, o negaram, E imagina só, irmãos, Jesus Cristo veio a essa terra sabendo da sua missão, e a gente, quando faz um agrado a alguém, a gente espera que a pessoa seja grata, seja agradecida. Imagina só, Jesus sabendo o porquê que ele veio, e muitos daqueles que estavam à sua volta viraram as costas para ele. Imagina só você ter a missão de morrer por alguém que não o reconheceu como sendo Salvador, desprezando você. Então imagina as dores que Jesus Cristo, já sabendo que ele passaria, imagina a situação dramática para ele. Vamos ao versículo 4. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus Cristo levou tudo aquilo que nós deveríamos sofrer, todas as nossas
enfermidades, que na verdade a palavra não quer dizer que sejam enfermidades, né, físicas, mas enfermidades espirituais. Nós estávamos enfermos e Jesus levou sobre si. Aqui diz, ele levou as nossas dores e as nossas próprias enfermidades, ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo ele levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgávamos culpado e castigado por Deus. Quer dizer, além de Jesus Cristo estar levando sobre ele tudo aquilo de ruim que estava sobre nós, muitos ainda o julgaram culpado. Olha, ele está sofrendo porque ele merece. Ele fez alguma coisa para esse castigo estar caindo sobre ele. E na verdade, ele estava somente levando tudo aquilo que estava em nós, sobre ele. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Irmãos, veja só. Hoje é fácil a gente ler essa palavra, né? Jesus Cristo, ele foi ferido. Na verdade, o ferido aí sai como a gente pensa às vezes, uma ferida, né? Na verdade, ele foi destroçado, né? O corpo dele foi destruído, foi agredido. A situação que ele ficou, dizem que ele ficou desfigurado. Então, o que vai dizer aí é que ele foi desfigurado, seu corpo foi destruído por causa das nossas transgressões. E ele foi moído por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós fazemos de errado. O castigo que caiu sobre Jesus, hoje, nos traz a paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, irmãos, já adiantando, como os irmãos já sabem, Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, né? Como essa frase é clássica, né? E aí é onde a palavra de Deus diz que aquele que peca precisa receber de volta a consequência do pecado. E Deus, como ele é justo, ele resolveu jogar toda a sua ira não sobre você, mas sobre o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Toda a ira de Deus que deveria cair sobre nós, sobre cada um dos pecados que nós cometemos no andar das nossas vidas, que deveriam vir sobre você e sobre mim, que deveriam fazer nós sofrermos, né, como Jesus sofreu, caiu todo em cima de Jesus Cristo. E por isso a palavra vai dizer que o castigo que caiu sobre ele nos traz a paz. Porque se não fosse ele, nós não teríamos paz. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. A palavra é clara em dizer que todos nós andávamos perdidos, todos nós andávamos em caminhos tortuosos, nós andávamos, né, no caminho do pecado. E Jesus sempre andando reto, pela justiça. E aí a palavra vai dizer que nós estávamos como ovelhas, andando desgarrados. Cada um de nós se desviava, cada um pelo seu caminho, cada um por si, cada um seguindo seus próprios pensamentos, seguindo o que a carne dizia para nós fazermos. Mas o Senhor Deus fez cair, ao invés de cair em você ou sobre mim, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Jesus foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Irmãos, por que ele não abriu a boca? Jesus poderia contestar, mas eu sou inocente, eu não cometi crime nenhum, eu não tenho pecado algum. Ele ficou na frente de Pilatos, ficou na frente de Herodes, ficou na frente de Caifás, esses três acusando ele de todas as coisas,
de crimes, de coisas que ele não fez, de pecados que ele não cometeu. Ele poderia esbravejar, chorar, gritar, né? Fazer qualquer coisa para ele sair daquela situação. Mas Jesus, sabendo qual era a sua missão, ele não abriu a sua boca. Como diz a palavra, ela vai dizer que é como se ele estivesse indo ao matadouro para ser morto e não abriu uma só vez a sua boca para reclamar disso, porque ele sabia do seu destino. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. O profeta Isaías vai dizer que Jesus, o Salvador, por causa do povo, foi atingido Jesus, e da terra dos viventes ele foi cortado. Versículo 9. E puseram na sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Aí o profeta Isaías vai dizer que ele ficou numa sepultura como de um rico. E aí lá na frente, né, lá nos evangelhos, a gente vai ler que José de Arimateia, que era um fariseu muito rico, e ele ficava espreitando Jesus, tudo que Jesus fazia, ele ficava olhando os milagres, aquilo que o Senhor ia falando. E José de Arimateia, ele como judeu, ele creu em Jesus. E ele tinha admiração por Jesus. E quando Jesus morreu, ele pediu o corpo de Jesus para Pôncio Pilatos, para que pudesse sepultar Jesus, né, numa sepultura de rico, porque José de Arimateia tinha posses. E aí, lá, imagina, 700 anos antes, Isaías dizer que Jesus seria sepultado como um rico, a gente viu que depois da morte de Jesus, a profecia de Isaías se concretizou. Realmente ele foi sepultado. E ainda que ele não tivesse cometido injustiça, nem houve engano algum na sua boca. 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Irmãos, a gente muitas vezes fala da justiça de Deus, mas a justiça de Deus é pesada, né? Deus, ele é amoroso e ele faz a justiça. Imagina só, hoje que é dia dos pais, veja só o tamanho do amor pelo seu Pai Celestial por você. Irmãos, pelos nossos pecados, Deus poderia fulminar cada um de nós, assim, como um estalar de dedos. E aí Deus resolveu, por causa do seu amor imenso, da sua misericórdia, sacrificar seu Filho unigênito, enviando-o à terra, para que ele pudesse morrer por cada um de nós, levando sobre ele todos os nossos pecados, transgressões, iniquidades, caíram sobre Jesus Cristo. E a justiça de Deus vem, a ira de Deus precisou ser consumada. E a palavra vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, voltando no 11. O servo de Deus, Jesus Cristo, o justo, o que ele fez? Ele justificou a muitos na cruz do Calvário, porque as iniquidades deles levou sobre si. Jesus Cristo, ele justificou. Eu já preguei sobre isso aqui. A justificação é como se fosse um passe que você entrega para Deus na porta do céu. Posso entrar? E aí Deus vai ver se Jesus morreu por você.
E se Ele morreu por você, você está justificado. O seu pecado, né, todos os nossos pecados, a gente precisava chegar lá em Deus, ó Senhor, esse aqui eu fiz por causa disso, me desculpa, ó, esse outro aqui. Não, Jesus já justificou você no céu. Ou seja, na hora que Deus lê lá o seu nome, ó, fulano de tal, Jesus vai falar assim, esse aqui é meu, está justificado na cruz do Calvário. As iniquidades foram levadas sobre ele. 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Irmãos, Jesus Cristo ele veio à Terra para falar da palavra de Deus e com a missão de salvar seus filhos. Imagina só, o quão injusto seria, a gente às vezes fica meio com a cabeça meio assim, mas imagina só, eu cometo um crime, eu assassino alguém e o Gilvan está comigo. A gente chega na delegacia e ele fala assim, olha, pode deixar, delegado, eu vou pagar pelo assassinato do Alex. Pode me prender. Eu vou pagar e eu vou embora, feliz e tranquilo. Enquanto isso, a punição cairá sobre o Gilvan. O Gilvan não fez nada. Quem matou fui eu. Imagina só o que Deus fez por nós. Jesus Cristo levou toda a culpa sobre ele, que deveria cair sobre cada um de nós. Coloca para mim em Efésios 1, versículo 7. Foi lido aqui até na palavra oficial hoje. Efésios 1, 7. Em Jesus, irmãos, nós temos a redenção pelo seu sangue. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós tivemos a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Existe a lei que pune e existe a graça. A graça é quando Jesus Cristo se coloca na frente da lei e fala, eu pago por ele, eu pago por ela. Jesus Cristo te ofereceu gratuitamente o dom da vida eterna e você não vai precisar pagar nada por isso. Nem a sua vida, nem dinheiro, porque a entrada na vida eterna já foi paga através do derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu queria falar sobre Jesus Cristo mais um pouco. A palavra vai dizer que ele é o bom pastor. A palavra vai dizer que ele é o pão da vida, né? Aquele que se alimenta da sua palavra jamais voltará a ter fome. A palavra dele vai dizer também que ele é a fonte de água viva. Aquele que beber da palavra dele jamais voltará a ter sede. Você se alimentando de Jesus Cristo, bebendo da fonte da água viva de Jesus Cristo, você não precisará correr atrás de ninguém. Em situações de desespero, eu estou em desespero, eu estou com fome, eu estou com sede espiritual. Muita gente vai buscar saciar a sua fome, a sua sede em outras fontes. Fontes que jorram morte. Fontes que jorram desgraça na sua vida e na vida dos seus familiares. Muita gente vai buscar coisas em outros lugares que não devem. Nós temos a nossa fome, a nossa sede totalmente saciada em Jesus Cristo. Irmãos, Jesus ele é a videira verdadeira. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e a vida plena e plena com abundância. Ele é o verbo, ele é a palavra. Jesus Cristo já estava com Deus desde o princípio. Ele foi servo, a palavra vai dizer, se não me engano, em Colossenses capítulo 1, servo sofredor, né? Por que um servo sofredor? Porque ele sofreu por cada um de nós e ele veio para nos servir. Ele esvaziou-se a si mesmo,
né? Ele não teve a pretensão de se fazer Deus na frente das pessoas. Ele se fez servo. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele nos transportou das trevas para a luz. Jesus, ele é o primeiro da criação. A palavra vai dizer lá em Isaías 9, que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Todas as coisas desse mundo foram feitas por ele, vieram dele e são para ele. Todas as coisas giram em torno de Jesus Cristo. Ele, através do sacrifício feito na cruz do Calvário, quando Jesus morreu naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele pisou na cabeça da serpente, ele pisou na cabeça do diabo e ele venceu a morte. A partir de Jesus ressuscitar, nesse momento, Jesus Cristo partiu todo o mal no meio, destruiu todo o poder do diabo sobre a morte. Jesus Cristo ressuscitou e nos deu a vida eterna. Irmãos, a escuridão não venceu o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente... É uma palavra que parece que não dá muita empolgação, mas eu vou trazer uma empolgação agora. Vamos supor que Jesus Cristo não veio. Nós somos pecadores, nós estamos debaixo da lei do Senhor. E Deus resolve terminar o mundo agora. E agora? Vem os anjos sobre as nuvens, Deus chega e fala: o mundo acabou agora, não tem Jesus, não tem graça, só tem a lei e você. E aí? Porta do inferno aberta aqui e a porta do céu aberta aqui. O que aconteceria com toda a humanidade? A fila do inferno está gigante, né? A gente hoje, talvez, essa é uma palavra que muitas vezes ela não causa muito efeito, né? Porque a gente já sabe o que aconteceu. A gente está feliz. Eu estou com Cristo, Cristo morreu por mim, eu já estou aqui, ó, com o pé na porta aqui da salvação. Mas e se Jesus não tivesse vindo? E se Jesus não tivesse sido morto naquela cruz? Se Deus falasse assim: não, meu filho unigênito, ele não vai pagar nada por vocês, não. Ele não é pecador, ele não cometeu crime nenhum, da boca dele não saiu engano nenhum, ele não tem mácula, não tem manchas, ele veio aqui só para falar da palavra dele e vai embora. E nós estaremos totalmente perdidos. Então, irmãos, essa é uma palavra maravilhosa. O que essa palavra está dizendo para você? Que nós estávamos condenados à morte eterna e que Jesus Cristo veio à terra para nos dar a salvação eterna. Como eu já disse outro dia, fiz uma pregação, né, daquela cordinha lá, a nossa vida é isso aqui, a eternidade não acaba. A gente está vivendo isso aqui agora, a gente está cheio de anseios, né, de busca, de objetivos. Às vezes a gente peca até conscientemente, fala: mas Jesus morreu por mim, e assim a gente continua a vida. Só que a gente não pensa daqui para lá. Daqui para lá, você já está com passe garantido, porque Deus teve a misericórdia e amor imenso para te dar esse passe para a salvação eterna. Porque se não tivesse acontecido isso, nós estaríamos nessa eternidade. Só que na eternidade do lago, do fogo e de enxofre para sempre. Então, glórias a Deus que Ele deu essa profecia para o profeta Isaías. O profeta Isaías falou para aquele povo que estava ali em volta dele, para os judeus não deram a mínima atenção. Aí o que aconteceu? 700 anos depois, Jesus Cristo veio à terra, veio para os seus. Os judeus olhavam para ele, duvidavam dele, né? Xingavam ele, não deram a mínima atenção. Jesus Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram, viraram as costas para ele. E todos aqueles que creram em Jesus Cristo, creram na tua palavra,
que o viram, e principalmente aqueles que não viram, mas creram, terão acesso à vida eterna. Porque para morrermos é de uma hora para outra. E olha, eu quero morrer e aparecer já assim na vida eterna, irmãos. A gente, lógico, né? Muita gente não quer chegar nessa situação da morte, mas que se acontecer, que estejamos na glória junto ao Pai. Amém. Porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E essa palavra, hoje, irmãos, eu sempre falo isso na Santa Ceia. A gente faz uma vez por mês, mas a gente precisa se recordar que nós não somos independentes, nós não somos donos de si mesmo, nós não somos os donos da razão. Nós temos que lembrar, pelo menos uma vez por mês, que nós estamos aqui tomando do corpo e do sangue de Jesus Cristo, porque um dia Ele veio a essa terra e Ele morreu por cada um de nós. E não é uma história da Turma da Mônica, não. É o que a santa palavra do Senhor Deus diz, detalhadamente, o que aconteceu com o nosso Redentor Jesus Cristo. E graças a Deus e glórias a Deus, porque Deus teve misericórdia de cada um de nós. E hoje nós, como foi cantado aqui hoje, nós somos livres, né? Nada além do sangue. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado, tivemos um pagamento, fomos justificados perante o Senhor Deus. Amém?